tudo bem? Falar de apresentação no momento que nós vivemos de tanta velocidade na troca de informações pode parecer bem estranho, mas eu vou garantir para vocês que em algum lugar da vida, seja profissional ou social, vocês vão precisar. Essas dicas que eu vou passar para vocês, elas são internacionais. E claro que diferem de cultura para cultura, de país para país. Então eu vou tentar ser o mais resumida possível no sentido de que as informações sejam otimizadas e melhor absorvidas por vocês. Então não vou partir para nenhum país da Ásia ou da África ou do Oriente em geral que tem algumas peculiaridades que diferenciam bastante da nossa vida, tá bom? Sigamos. Quando você vai apresentar uma pessoa mais velha ou de maior posição social, seu chefe, por exemplo, na hora de você apresentar, é interessante que você deixe essa pessoa por último na apresentação. Por exemplo, fulano de tal. Esse é Silvio Santos. Como vai? Tudo bem? Não precisa fazer o contrário, sabe? Fulano, esse é Silvio Santos. Silvio Santos, esse é fulano. Não. Só assim. Feito uma vez, pum. A pessoa que ficou por último tem uma notoriedade, tem um destaque na apresentação. E isso faz parte de um contexto social. Uma coisa muito importante é que nós somos brasileiros e temos o hábito do toque, né? A gente tem que tocar a pessoa. A gente tem que botar a mão. Quando não muito, tem que beijar, abraçar. É claro que no ambiente profissional, se você está dentro do seu país e isso pra gente é natural, quando você recebe uma pessoa que não sabe que o toque é para as pessoas mais íntimas, se você não acompanhar o fluxo cultural do lugar, é você que está sendo grosseiro. Então eu já vi algumas situações que a pessoa vai ser apresentada a alguém em pleno Rio de Janeiro, Belo Horizonte, enfim, Brasil. E aí a pessoa vem para dar uma mão, dar um abraço, prazer. E aí a pessoa se recolhe, porque se você está dentro desse contexto, nosso Brasil, é natural que as pessoas te toquem. E aí você gentilmente retribui. Não precisa retribuir da mesma intensidade, mas não deixar o outro constrangido por ele estar dentro do contexto dele e por ignorar que não se toca alguém numa apresentação, quando a gente fala em termos de apresentação geral, é você. Outra coisa muito delicada é quando a gente vai apresentar uma pessoa ou quando a gente vai falar de alguma pessoa, a gente falar desta pessoa lembrando uma situação trágica, um fato traumático, alguma questão que não seja positiva. Se você não tem nada de bom para falar da pessoa, não precisa falar nada, né? Você vai apresentar. Pronto. A gente vê muito assim, essa fulana, ex-esposa, ex não existe, ex acabou, findou, fim da relação, ex é péssimo, então tira essa coisa do ex. Falar de cirurgias, essa é a pessoa que fez aquela cirurgia que eu te falei, lembra? Gente, eu já vi pessoas apresentando outras pessoas falando da passagem do filho. Lembra que eu te falei que ela perdeu o filho naquele acidente? Eu juro por Deus, eu já vi isso acontecer. A pessoa que estava ali recebendo a apresentação, na mesma hora, o olho encheu de lágrimas. Pelo amor de Deus, eu nem sei te dizer o que é isso. Porque é muito além, né, de uma falta total de sensibilidade, de educação e de empatia. Tem situações também, quando você vai apresentar pessoas com deficiência, muitas vezes
você direciona o seu olhar para a pessoa que está acompanhando essa pessoa com deficiência. A pessoa, ela está sempre à frente da sua deficiência. Você está se comunicando com essa pessoa com deficiência, é com ela que você tem que falar. Então você vai olhar para ela e vai falar com ela. Vai apresentá-la com nome e ponto. Não tem que falar o tipo de deficiência, porque seria a mesma coisa que você fazer a apresentação lembrando outras situações, né, que descaracterizam a pessoa com a essência divina dela, né? Então, por ela ser uma pessoa, por si só, já justifica a apresentação do nome e ponto. Uma coisa muito interessante também, quando você for apresentar uma pessoa a outra, é, se possível, lembrar fatos comuns que possam gerar uma conversa a partir dali. Então, se você tem duas pessoas, as duas pessoas são da área jurídica, são advogados, mas elas não sabem, eles já começam a conversar. Agora, se você simplesmente apresenta, Maria, esse é o João? Ah, prazer. Eu adoro ela. Ela é animada, né? A festa tá linda, tal. As pessoas não têm um gancho para começar uma conversa, né? Ou não precisa ser profissão, mas podem ser assuntos de interesse mútuo, viajar, né? Passear. Eu faço trabalho voluntário nas minhas viagens, então quando eu vou conhecer alguém, se eu sei que aquela pessoa também faz trabalho voluntário, nossa, vai ter conversa, né? Ali a festa inteira, a gente vai ficar em um programa do Fábio Pochá, um ator contando a experiência dele em Paris. Ele recebeu um abraço de um estranho na rua. E aí a amiga dele disse, ele te abraçou, é assalto. Não se abraça pessoas estranhas em Paris, muito menos conhecidos. Então ele realmente tinha sido assaltado. Então o contato físico, ele não é bem-vindo na maioria dos lugares fora do nosso país. Por isso que o nosso país todo mundo ama tanto, né? A mulher, pelo simples fato de ser mulher, ela define se haverá ou não contato físico. Por exemplo, você apresenta um homem a uma mulher. Ela pode simplesmente dizer, prazer, como vai, tudo bem? A gente, que é brasileiro, acha que a pessoa não gostou da gente. A gente acha, ai meu Deus, eu fiz alguma coisa de errada, ai, não foi com a minha cara. A gente já fica com esse complexo de rejeição, de vira-lata, sabe? Parece que a pessoa não gostou da gente, se não tocou, não abraçou, não deu beijinho e tarará. Então, normal isso. A pessoa só dizer como vai, tudo bem? Pronto, não precisa encostar, né? Não se sinta mal. Se você estiver lá fora ou estiver num ambiente, uma empresa, né, seja empresa italiana ou francesa, as pessoas não vão te encostar. Não se sinta rejeitado. E assim, a mulher define se ela vai estender a mão ou se ela vai só falar como vai, tudo bem? E não tem nenhum problema. O homem não estende a mão para uma mulher, porque isso é um passo a mais, né? Porque ele vai tocar em você. Pode parecer bobagem, mas isso é cultural, tá, gente? Da mesma forma que nós temos culturalmente o hábito de abraçar, de ai, que bom, lá não tem. Então, profissionalmente, ainda isso pode ficar mais claro. Então, normalmente, se estende a mão com uma pessoa que estende a mão a você, porque senão é muito grosseiro. Aí a pessoa aqui no Brasil, além disso, puxa, você te dá beijo. Normal, gente, é a nossa cultura. A gente não tem que ter vergonha da nossa cultura. Nós somos assim. Nós estamos aqui falando para abrir um pouco mais os horizontes de vocês entenderem como que as coisas funcionam em outros lugares. Idosos, pessoas mais velhas. Se essas pessoas mais velhas chegam até você para serem apresentadas, seja o pai, seja a mãe, seja a avó, seja uma pessoa mais velha, você obrigatoriamente se levanta para falar com essa pessoa. Você, mais jovem, se levanta obrigatoriamente para falar com qualquer pessoa mais velha, tá? Autoridades políticas.
autoridades eclesiásticas são sempre colocadas na apresentação por último, sempre com destaque. E eu sugiro que você faça isso com seu chefe também, ou sua chefe. Eu já falei isso em um outro vídeo sobre conversação, a questão do tom de voz. De você respirar, ouvir o que o outro tem a dizer. Fala baixinho demais, é tão indelicado. Quanto você fala alto demais, eu sou espontânea. Todos os dois estão errados. Você precisa encontrar um equilíbrio. Não estou fazendo nenhuma crítica a nada. Eu estou aqui colocando para vocês como que as coisas acontecem. Estou repetindo isso. Fora do seu círculo e da sua caixinha. Eu nem vou entrar das mulheres lá no Oriente, nada disso, porque aí você tem que estudar. China, você tem que estudar o país que você vai para você poder ser bem-vindo. Existem situações e gestos que em alguns países você vai ofender barbaramente as pessoas, né? Japão, eles têm códigos, né, de posturas e de tons e de falas e que envolve você estar bem na fita ou você estar fora e nunca mais. Então isso é primordial. Assim como uma pessoa de fora chegar aqui no Brasil e dar petit, porque a gente vai dar um beijo, a gente vai dar um abraço, ele vai estar sendo totalmente mal visto aqui. Da mesma forma que a gente sente e vivencia isso na pele, se elas estão no nosso país e não estão agindo de acordo com a nossa cultura, a mesma coisa acontece lá. Porque quando a gente sai da nossa casa para visitar alguém ou do nosso país para outro, nós precisamos respeitar as regras daquela casa e precisamos respeitar os códigos daquele país. Ninguém vai na casa de uma pessoa para ficar apontando, isso tá bom, isso tá ruim, isso tá bom, isso não tá bom. Ou vai no outro país e, lá é horrível, tem isso, tem aquilo. Você precisa ir como espectador, apreciar as diferenças, vivenciá-las, para que elas somem e contribuam na sua construção pessoal. Então, quando você vai na casa de alguém, e aí a pessoa coloca uma seleção de músicas clássicas ou uma ópera, eu tenho horror disso. Respira, aprecia, entra no movimento daquela casa, começa a linkar a música com a pessoa. Se é um samba, eu não gosto de samba, você não está na sua casa. Então, você chegou lá, tem um samba e tem uma cervejinha, aprecia, abra-se para o mundo, abra-se para o universo. São tantas diferenças incríveis que, somando, contribuem para a nossa construção como seres humanos melhores, mais empáticos. Aproveita, vai no inscreva-se, inscreve no canal. A gente precisa ter bastante pessoas para que a gente possa continuar produzindo os vídeos. E se você gostar do conteúdo, já curte, vamos compartilhar experiências e vivências para que a gente se torne pessoas melhores. É respeitando os espaços e as diferenças que a gente se aperfeiçoa. Então vem comigo.